Valeu, duplo, ótimo fim de semana para vocês e boas férias, Lari, aproveite bastante. Agora eu sigo daqui com as notícias locais no Band Cidade Primeira Edição. Muito boa tarde para você, obrigada pela sua companhia nessa sexta-feira, dia 5 de maio. Além de trazer informações da nossa região, hoje também é dia da nossa agenda cultural que está recheada de atrações. Seguimos juntos até a 1 da tarde aqui e também via transmissão ao vivo pelo portal bandvale.com. Casos de violência contra idosos aumentaram a insegurança entre os moradores da nossa região. 2 latrocínios que aconteceram no último mês abrem a discussão sobre segurança pública e também sobre como prevenir esses casos. As câmeras apontadas para a rua mostram o medo de quem vive atrás dos muros. A dona Zélia já presenciou roubos a vizinhos e também passou por momentos tensos. Depois disso, decidiu investir na segurança. Eu fiquei com medo que a casa ali, a segunda casa, a mulher deixou a porta da cozinha aberta, o cara entrou, levou o que bem quis entender. Um dia desse, você sabe que apareceu um cara, ele me pedindo Bombril, 11 horas da noite. Aí meu genro foi chegando e falou, vai embora, vai. Aí mandou ele embora. Os idosos podem ser considerados presas fáceis para os criminosos. Cientes disso, muitos buscam se defender. Os golpes também são frequentes. A dona Edilene não pretende dar chance ao azar. O portão foi coberto com chapas para evitar a vista externa do quintal. Ela também conta com a eficiência das câmeras e com a vigilância dos vizinhos. A gente mesmo está cuidando do nosso patrimônio, que temos que colocar câmera na casa, cada um aqui colocou nas suas ruas, e a gente está tentando ver se consegue fechar as ruas, porque aqui é rua sem saída, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de segurança. 2 crimes que ocorreram nas últimas semanas chocaram a região. Em Cruzeiro, um idoso de 80 anos foi assassinado durante um roubo. Entre os suspeitos, 2 adolescentes, um de apenas 14 anos. E em São José dos Campos, um homem de 98 anos foi morto enquanto teve a casa invadida. A polícia também já prendeu 2 suspeitos e, de acordo com a Polícia Civil, tem aumentado os casos em que os idosos são as vítimas. Uma vez que os idosos, já têm uma natural vulnerabilidade em relação à idade, em relação a esse êxito que o criminoso pode obter em cima deles, então eles acabam virando um alvo desses criminosos, justamente com o intuito de obterem o sucesso na sua empreitada criminosa. São José dos Campos tem uma delegacia focada em crimes que constam no Estatuto do Idoso. Lá temos todo um atendimento especializado para o tratamento do idoso, onde temos um delegado que responde por essa delegacia e que dá todo o tratamento a esse tipo de causa em especial. A tecnologia pode ser uma aliada valiosa na prevenção de crimes contra idosos, principalmente os que moram sozinhos. O Hélio é sócio proprietário de uma empresa de segurança patrimonial. Para ele, o uso de alguns dispositivos pode fazer a diferença. Tem uma série de produtos e tecnologias aí que podem auxiliar bastante. Como exemplo, uma câmera que você pode instalar numa área comum da casa. Essa câmera, ela gera alertas, então se o idoso está se movimentando dentro da casa, a câmera vai enviar alerta para o seu smartphone. Outros itens como sensores de fumaça, gás, botões do pânico e alarmes ajudam na segurança dos idosos em situações que não envolvem crimes necessariamente. Existe uma fechadura também conectada à internet. Existem códigos específicos, então se o idoso for rendido, ele pode colocar um código que é o código de pânico. A porta vai abrir normalmente, não vai gerar nenhuma sirene, porque ele vai estar rendido ali com o ladrão, por exemplo, só que vai a informação para o smartphone do familiar. Os parentes também são importantes na hora de garantir a segurança dos mais velhos. A família também é responsável pelo seu idoso, ele tem que estar dando atenção, orientação, principalmente orientação, o que nós já estamos fazendo aqui, de não estar fazendo Pix, não estar confirmando qualquer tipo de contato que é feito por alguém via WhatsApp, via rede social. A família precisa ficar em alerta.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, visita a região nesta sexta-feira. Nessa manhã, ela foi até o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, em São José dos Campos. O repórter Luiz Eugênio Silva está acompanhando e agora traz as informações ao vivo para a gente, né, Eugênio? Foram anunciados investimentos? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Isso mesmo, foram anunciados investimentos de grandes proporções. São R$360 mil. Até o momento, neste momento, inclusive, o Adonias Araújo mostra para a gente alguns contratos estão sendo assinados aqui, com algumas figuras importantes das áreas das empresas de tecnologia e também os institutos importantes de São José dos Campos. Temos representantes do INPE, do DCTA, da Embraer, todos participando aqui e fazendo a assinatura desses contratos focados principalmente no setor espacial e também na indústria aeronáutica da nossa região. Mais cedo, como você falou agora, Carol, a ministra visitou o CEMADEM, falou conosco, falou um pouco desse aporte de R$360 mil e também falou a respeito de um novo anúncio de investimento que deve ser feito na próxima terça-feira, focado no CEMADEM e principalmente na gestão aí de prevenção dos desastres naturais. Vamos ouvir um pouco da fala da ministra. Vai ter como contrapartida das empresas a inovação, elas terão que apresentar projetos de inovação na base de R$75 milhões, e nós vamos poder desenvolver uma tecnologia muito avançada, que é o satélite óptico, que vai possibilitar um imageamento desses territórios brasileiros, inclusive ultrapassando as nuvens, que é uma das dificuldades que nós temos, principalmente na região amazônica. E nós vamos poder também desenvolver uma plataforma, com isso fazendo uma junção dessa que a gente chama dessa hélice, que é a presença dos institutos de pesquisa, dos ICTs, junto com as empresas e junto com o Estado brasileiro, no caso o nosso Ministério, que está à disposição da inovação e da necessidade de ter ferramentas sofisticadas para monitorar situações desde que que tem impacto tanto no monitoramento de desastre, mas também na agricultura familiar, não é? No monitoramento das florestas. Os investimentos que nós vamos anunciar na semana que vem, eles serão na área de inovação, exatamente para que esses equipamentos que são usados tanto na estação geológica como na estação hidrológica, eles sejam mais sofisticados, sejam mais leves, seja mais fácil de manutenção, né, seja mais fácil de apropriação por parte da população do entendimento do papel daqueles determinados instrumentos e equipamentos. Então, é propriamente no financiamento da inovação tecnológica nas ferramentas que são usadas para o monitoramento desses eventos. É isso aí, Carol. Então nós falamos, essa é só uma parte do que a ministra trouxe, lembrando que ela está nesse momento aqui também na assinatura desses documentos e, claro, principalmente conversando com os representantes aí das empresas e também dos institutos de tecnologia aqui da região. Nós seguimos acompanhando. Volto com você no estúdio. Tá certo, Eugênio. Investimentos são sempre bem-vindos, né? Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Os dois homens suspeitos de uma tentativa de assalto a um guarda civil em uma escola de São José dos Campos no mês passado continuam foragidos. Ontem, a Polícia Civil divulgou fotos deles e hoje informou que deve pedir a prisão preventiva dos dois. Buscas foram realizadas na casa de um dos suspeitos, mas a dupla ainda não foi encontrada. O caso foi na Escola Municipal Emanuel Antônio dos Santos, no bairro residencial Frei Galvão. Os suspeitos chegaram a entrar na escola, mas o GCM reagiu e baleou os dois. O acontecido gerou um tumulto na escola, que inclusive passou alguns dias com as aulas suspensas. Denúncias sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser feitas de forma anônima para a polícia. E uma briga na justiça entre São Sebastião e Ilhabela teve mais um capítulo. Nessa quarta-feira, a Justiça Federal
Perdão, acho que nessa quinta-feira, na verdade, ontem, né, a Justiça decidiu que São Sebastião tem direito de receber uma parte dos royalties do petróleo que eram pagos apenas para Ilhabela. A disputa começou depois que o IBGE fez um estudo apontando que São Sebastião também tinha direito aos royalties do posto de extração de petróleo na Bacia de Santos. A forma de cálculo, então, mudou e parte do dinheiro passou a ser destinada também para São Sebastião. A Prefeitura de Ilhabela entrou na Justiça questionando a decisão e desde maio de 2021 o dinheiro passou a ser depositado em juízo. Agora a quantia de R$1 bilhão será destinada a São Sebastião. O prefeito da cidade, Felipe Augusto, afirmou que os valores serão utilizados em obras de infraestrutura para a reconstrução da cidade após as chuvas de fevereiro. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Ilhabela, mas não recebemos o retorno até o fechamento do jornal. Vamos falar agora de economia. Dados da pesquisa do NUPES da Unital, divulgados nesta sexta-feira, apontam uma alta de 10,25% no custo da cesta básica na região do Vale do Paraíba no último ano. Em abril do ano passado, a cesta básica custava R$ 2.575,93. Já em abril deste ano, o valor aumentou em R$ 265. A alta é de 10,25%. Já em relação ao mês anterior, a cesta básica praticamente manteve o valor, com redução de apenas 0,09%. Selecionamos também outro dado importante, é a alta por item da cesta básica. De março a abril de 2023, o tomate, a couve e os ovos tiveram alta no valor. A porcentagem chega a 11,96% somente no preço do tomate. Já a couve teve aumento de 6,97% e os ovos 4,46%. Para dar um alívio no bolso do consumidor, a boa notícia é a queda no preço das carnes bovina. Grande vilão da cesta básica desde 2021, os cortes de carne tiveram baixa no valor entre março e abril deste ano, com destaque para a redução no patinho de 3,64 a 100, com queda de 2,85 e alcatra, com 2,10. Outros dois itens que também reduziram o valor no comparativo foram o óleo de soja e a laranja-pera. A Câmara de Vereadores de Jacareí aprovou na noite de ontem o reajuste salarial de 7% aos servidores municipais. Na sessão, cerca de 50 trabalhadores foram ao plenário junto com os sindicatos da categoria. Nas últimas semanas, os servidores protestaram contra o índice e pediam um reajuste de 9%. A Prefeitura alega que o aumento está acima da inflação e também tramita outro projeto para revisar as referências salariais. Já acessou o portal bandvale.com nessa sexta-feira? A gente vai destacar agora uma das notícias do site. Na noite de ontem, um jovem de 23 anos morreu após bater o carro contra um muro na Avenida Mário Covas, em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e disse que o acidente aconteceu depois que a vítima fez uma ultrapassagem na pista. O jovem foi encontrado no chão e inconsciente, mas o médico da unidade de suporte avançado, ao verificar os sinais vitais, constatou o óbito no local. Mais informações estão no nosso portal, acesse. Band Cidade faz agora o intervalo rápido, daqui a pouco eu volto com mais notícias da nossa região. Até já! De volta com Band Cidade para falar de como fica o tempo no fim de semana. Amanda Souza conta tudo pra gente. Oi, Amanda, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade sobre o estado de São Paulo. As instabilidades estão muito organizadas na região sul por conta da formação de um ciclone, mas que só deve chegar na região na semana que vem. Durante esta sexta-feira, tempo firme, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. O dia até começou com formação de neblina, bancos de nevoeiro, reduzindo bastante a visibilidade horizontal dos motoristas, mas agora o sol já aparece entre nuvens. A temperatura vai subindo. Hoje faz calor, máxima de 29 graus em Queluz, 29 também em Aparecida e 27 graus em Ubatuba. Durante esta sexta-feira, com tempo firme, o sol aparece entre poucas nuvens, máxima de 27 graus em Lorena, 24 graus em Campos do Jordão e até 28 graus em Ilhabela.
Em São José dos Campos não será diferente, a semana chega ao fim sem condição de chuva e isso vai continuar também até o domingo, em que o sol aparece entre nuvens e a temperatura vai subindo, principalmente à tarde. Máximas de 28 graus na sexta, também no sábado, no domingo pode fazer até 29 graus. Falando do litoral norte do estado de São Paulo, nenhuma grande preocupação, o mar segue calmo, ondas que não passam de 1 metro de altura e os ventos são fracos também, rajadas que não devem passar dos 22 quilômetros por hora. Valeu, Amanda. Obrigada pelas informações. Hora de conferir algumas mensagens que chegaram no WhatsApp do Band Cidade. O nosso número é o 99716-8021. Participe conosco. Pode ser um comentário sobre os assuntos abordados no nosso jornal, uma reclamação sobre o seu bairro. E não esqueça de sempre dizer o seu nome e a cidade de onde você fala, tá certo? Primeira mensagem de hoje é do Alexandre Júlio, de Guaratinguetá. Manda um abraço aqui para Guaratinguetá, eu e meu filho João Lucas assistindo. Alexandre Júlio, do bairro Alto das Almas. Alexandre, um abração para você e também para o seu filhotinho que está acompanhando a gente. Muito obrigada pelo carinho. E um abração aí para todo mundo do bairro Alto das Almas, em Guaratinguetá. Obrigada pela audiência, viu? Quem mais mandou mensagem? O Fábio, de Taubaté. O trânsito está complicado em Taubaté. Esses dias, quase que 2 motoqueiros cometem um acidente na minha frente. Grande abraço do Fábio da Estiva. Obrigada pela sua participação, viu, Fábio? Realmente situação complicada que você presenciou, né? Ainda bem que foi quase, né? Não chegou a acontecer aí esse acidente. Um abração para você e para todo mundo do bairro Estiva, em Taubaté. Quem mais mandou mensagem pra gente? O Lair, também de Taubaté. A Prefeitura de Taubaté não ia mudar para o antigo supermercado? Passei lá e vi uma placa de aluga-se. O que aconteceu? O Lair está falando do supermercado ali da Praça da Eletro, em Taubaté. Lair, seguinte... A nossa equipe de reportagem está fazendo uma matéria sobre esse assunto hoje. Então fique ligado nos nossos telejornais que a gente vai falar sobre esse assunto e responde essa sua dúvida, tá certo? Obrigada pela sua participação com a gente também. E olha só, ontem a gente mostrou aqui no Band Cidade a tubulação entupida na Avenida do Povo, em Taubaté. Hoje a Prefeitura da cidade disse que uma equipe vai até o local para avaliar a situação e quais medidas serão necessárias para solucionar esse problema que foi apontado pelo morador que mandou mensagem aqui para a gente. Vamos para a segunda pausa no nosso jornal. A seguir tem as dicas da agenda cultural para o seu fim de semana. Não saia daí, eu volto rapidinho. A busca pelo primeiro emprego é um desafio para jovens e ainda mais para quem tem deficiência intelectual. Em Taubaté, um projeto do Senac quer mudar essa história e ajudar a garantir oportunidade de emprego. Mariana, 20 anos, e Thales, 25 anos. Os dois têm síndrome de Down e conseguiram a primeira oportunidade de trabalho nesta farmácia em Taubaté. Mas para conseguir uma colocação no mercado de trabalho, eles enfrentaram muito preconceito. E as portas só foram abertas graças a um curso de capacitação voltado às pessoas com deficiência intelectual. Hoje, a Mariana organiza os medicamentos e coloca preços nos produtos. Estou muito feliz, porque o trabalho é importante para aprender de ser alguém da vida. Desde que começou a trabalhar, o Thales conseguiu realizar os sonhos e ter mais independência. Thales tem que trabalhar para ganhar salário. Por quê? Porque para ir no shopping, para namorar, foi no show. Show do Pink Floyd. Para as pessoas com deficiência intelectual entrarem no mercado de trabalho, elas enfrentam muitas dificuldades e preconceitos. O curso tem como objetivo quebrar essas barreiras e capacitá-las para enfrentar os desafios. O capacitismo ainda faz parte, da nossa sociedade. E a gente entender que todos somos diferentes e que com a diferença a gente cresce. E nós respeitamos a individualidade de cada aluno, então o processo de desenvolvimento ele se dá também em velocidades diferentes, mas o objetivo é esse, promover autonomia, qualidade de vida. As aulas têm como objetivo abrir um mundo de conhecimentos e incluir todas as pessoas nas atividades.
até quem não sabe ler ou escrever. Como nem todos são alfabetizados, a gente usa muito da tecnologia, dos ambientes do Senac interno e externo da sala de aula, que propicia a gente estar estudando um tema de forma diferente e diversa. E essas atividades significam a passagem para a realização dos sonhos e para conseguir novas oportunidades. Anderson viu no curso a forma para poder voltar ao mercado de trabalho. É difícil, não é muito fácil, mas com pensamentos positivos e, se Deus quiser, consiga. Já o Wallace busca a primeira oportunidade. No curso, ele aprende coisas simples, mas que poderão abrir portas para a realização dos sonhos. O meu sonho é trabalhar, ajudar a família, ajudar as pessoas que precisam, e eu quero ser cantor também. E enquanto faz as atividades, usa música para ganhar a força necessária para a realização dos desejos. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Que legal, sucesso para todos eles, eles merecem, né? E hoje é o dia que a gente te ajuda a programar o fim de semana com a nossa agenda cultural. A locutora da Rádio Band Vale FM, Estela Rio Branco, traz agora todas as dicas culturais para o fim de semana na região. Oi, Estela, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você e para quem está acompanhando a gente. Olha, quem gosta do verdadeiro clássico do rock and roll não pode perder essa, viu? A banda internacional Dire Straits Legacy se apresenta hoje em São José dos Campos. E é a primeira vez que esse grupo faz shows na cidade e promete relembrar os bons tempos da banda liderada por Mark Knopfler. E o show é na Arena Farmaconde. Os ingressos podem ser adquiridos ainda. E olha, também em São José dos Campos, a dupla Henrique e Juliano se apresenta hoje na Arena Vale Fest. O show sertanejo promete animar os fãs com sucessos e a abertura dos portões é a partir das 8 horas da noite. À noite também vai ter apresentações do DJ Kevin e da dupla Rayane e Rafaela. E os ingressos podem ser comprados pela internet ou nos locais autorizados. Em Campos do Jordão, a cantora Lineker sobe ao palco amanhã no Auditório Cláudio Santoro durante a segunda edição do Festival Arte no Outono, Todas as Vozes. O show Índigo Borboleta New será às 7 horas da noite e vai trazer todo o repertório do primeiro álbum solo de Lineker, que venceu inclusive o Grammy Latino 2022 na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Os ingressos podem ser comprados todos online. E essa foi a agenda cultural de hoje. Olha, um ótimo final de semana para você. Até mais. Eu te falei que tem no olhar um toque de pintura dessas antigas sem ruptura, mas de manhã. E assim a gente termina o Boa Cidade de hoje. Curta muito o sábado e o domingo e nos vemos novamente na segunda-feira. Vem aí o Falando Nisso com o Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. Oi, gente, bom programa e um excelente fim de semana para vocês.